Capítulo 20. O Stephen White e o coronel me convidaram para tomar chá. Mandaram um convite de verdade, por escrito, pelo correio, e a Sra. Smith me entregou sem abrir. Eu olhei os rabiscos no papel, mas não consegui entender nada, nem o Jamie, por mais que se esforçasse. As letras são onduladas, ele disse. Não é que nem nos livros. Então, eu tive que pedir a Sra. Smith, o que me deixou com raiva. Ela leu em voz alta. Chá. Stephen e o coronel. Sábado, 7 de outubro. E eu fui ficando com mais e mais raiva por não ter conseguido ler as palavras sozinha. A Sra. Smith me olhou e soltou uma gargalhada. Ada, que carranca! A culpa disso é sua. Eu vou ficar feliz em ensinar você. Era fácil para ela rir. E se eu tentasse e descobrisse que era incapaz de aprender? Eu vou escrever uma resposta para você, disse a Sra. Smith. Você quer ir ou não quer? Não, respondi. Não queria que ela tivesse que escrever para mim. Por que não? Vai ter coisa gostosa para comer. Tenho certeza. E o Stephen é seu amigo. O coronel é velho, mas é bonzinho e conta umas histórias bacanas. Não, o Stephen não é meu amigo. A Sra. Smith sentou-se e olhou para mim. Você contou que ele carregou você até a estação de trem. Isso me parece coisa de amigo. Talvez. Que nem você carregou a Margaret Thornton quando ela se machucou. A senhorita continuou. Você foi amiga dela do mesmo jeito que o Stephen foi seu amigo. Eu realmente queria considerar a Meg minha amiga. Achei que não me importaria em considerar o Stephen também. Só que era mais difícil ser amigo de quem ajudava a gente do que de quem a gente ajudava. Eu sei que você sabe se comportar direitinho, prosseguiu a Sra. Smith. Você se comportou quando saímos para tomar chá no outro dia. E eu levaria você até a casa do coronel e voltaria depois para buscar. Você não ficaria lá por muito tempo. Talvez 1 hora. Ganharia um lanchinho, uma xícara de chá, bateria um papo e só. Eu fechei a cara. Por que a senhorita quer que eu vá? Ela suspirou, com uma bufada igual a do Manteiga. Eu não quero. Não me interessa o que você faz. Só achei que você ia gostar de estar com alguém da sua idade para variar um pouco. E fiquei feliz por você ter recebido o convite. Engoli em seco. Não me sentia feliz. Sentia outra coisa. Medo? Eu não sabia. Não quero ir. A senhorita não precisa escrever nada. Precisa escrever a recusa do convite, seja como for, você tem que responder. Eu não sabia disso, claro. Fiquei chutando a perna da cadeira com meu pé bom enquanto ela foi apanhar papel e caneta. Escreveu qualquer coisa, depois empurrou para mim. Aqui diz, a senhorita Smith lamenta não ser possível aceitar o seu amável convite para o dia 7 de outubro. É assim que se diz não de forma educada. E pare de chutar a cadeira. Eu chutei com mais força. Não queria saber se estava sendo educado ou não. Não preciso do coronel encarando meu pé. Como ele poderia? Perguntou a Sra. Smith. Agarrou o meu pé bom e segurou firme. Mandei parar, e o coronel não ficaria encarando você de modo algum. Ele não enxerga nada, ele é cego. No tal dia 7, estava chovendo, forte e frio. Não pude ir cavalgar. A Sra. Smith deu ao Jamie uma tesoura e uma revista com fotografias de aviões, e ele ficou todo contente recortando os aviões e pondo-os para voar no tapete. Eu não tinha nada para fazer. Não teria dado mesmo para ir naquele chá idiota. A Sra. Smith ergueu os olhos da máquina de costura. Havia encontrado umas toalhas antigas e a estava transformando em roupões para nós dois. Roupões eram como casacos que a gente colocava por cima do pijama, no inverno, antes de ir para a cama. Ainda não estava frio como no inverno, mas já estava frio bastante para que a Sra. Smith acendesse a lareira da sala e o fogão da cozinha aqueciam a casa. A gente podia ter usado o meu guarda-chuva grande, respondeu a Sra. Smith. Daria sim para você ter ido. Posso ir agora? A Sra. Smith balançou a cabeça. Depois que a gente responde não, não dá para mudar de ideia. É falta de educação. Não estou ligando para a educação. Talvez não, ela respondeu num tom irritado. Mas o coronel liga, e um convite para um chá tem tudo a ver com educação. Bati com a muleta no chão. Acertei um dos aviões de papel do Jamie, esmagando-o sobre o carpete. Ele gritou, e eu não liguei. A Sra. Smith se levantou. Qual é o problema? Eu estou com dor de barriga. Você está com raiva, mas não pode descontar no Jamie. Peça desculpas e veja se consegue consertar o avião. Eu não quero pedir desculpas. A Sra. Smith fechou os olhos com força. Pois peça mesmo assim. Não! Jamie, vem aqui. A Sra. Smith sentou-se no sofá e abriu os braços, e o meu irmão subiu no colo dela. Desde aquele abraço na sala de aula, ele vivia cheio de meiguices com ela. Eu não aguentava.
A sua irmã está passando por um problema, ela não teve a intenção de estragar seu avião. Eu queria dizer que tive sim, só que seria mentira. Nunca era minha intenção fazer mal ao Jamie. Só que às vezes ele ficava no meio do caminho. Mas olhá-lo, aninhado no colo da Sra. Smith, me dava vontade de gritar. Ninguém fazia aquilo por mim. Então, a Sra. Smith deu uma batidinha no espaço ao lado dela. Sente aqui. Sério, Ada. Sente. Então, ela me abraçou e me puxou para perto. Ela fez isso. Fiquei quase no colo dela. Você é tão dura. Parece que eu estou confortando um pedaço de pau. Foi estranho sentir o toque dela. Eu fiquei tensa, claro, mas a minha cabeça não escapuli. Fiquei sentada no sofá, abraçada à Sra. Smith, e o Jamie respirando baixinho no meu ombro. Olhei o fogo crepitando na lareira e permaneci ali, naquela sala, e ninguém se mexeu durante meia hora. O Jamie caiu no sono, e a Sra. Smith e eu simplesmente ficamos sentadas, sem dizer nada, até chegar a hora de subir o blackout e fazer o chá. Capítulo 21. O Manteiga se recusava a fazer qualquer coisa além de andar. Eu era bacana com ele, me esforçava para não açoitar o pônei, mesmo quando sua lerdeza me irritava. Levava guloseimas, escovava ele todos os dias e, às vezes, durante os nossos passeios, soltava as rédeas e deixava circular pelo pasto à vontade. Quando me postava no portão lateral e chamava o seu nome, ele vinha direto, todas as vezes, e ficava quietinho enquanto eu o escovava e ajeitava a cabeçada. Eu sabia que ele gostava muito de mim, mas ele não corria. Não importava o que eu fizesse, não corria. E eu sabia que, sem correr, nós nunca conseguiríamos saltar. Eu temia que a Lady Thornton não tivesse falado sério quando me autorizou a pedir ajuda ao Sr. Grimes, mas, enfim, decidi correr o risco. Vou visitar o Sr. Grimes, falei certo dia durante o almoço. Estava frio, e eu me alegrava em estar usando um dos suéteres velhos da Meg. A Sra. Smith me deu uma olhada. Como? E por quê? Vou cavalgando Manteiga. Ela me encarou. Eu cavalgo ele bastante, expliquei. A gente se dá bem. Ele é um pônei muito bonzinho. Não vai se incomodar de me levar até lá. Ada, eu posso ser negligente, mas não sou cega. Sei muito bem o quanto você cavalga aquele pônei. Sim, senhorita. Já falei 1000 vezes para me chamar de Susan. Sua recusa em fazer isso está começando a parecer uma afronta. Por que você quer visitar o Sr. Grimes? Só senti vontade. Ele foi bom comigo, Susan. Ela revirou os olhos. E eu estou tendo dificuldades com Manteiga, e não sei o que eu estou fazendo de errado. Ele mal se mexe. A senhorita com cara de ferro, quer dizer, a mãe da Meg? A Lady Thornton. É, isso. Ela disse que eu podia pedir ajuda ao Sr. Grimes, se precisasse. A Sra. Smith espetou o garfo num pedaço de cenoura, pôs na boca e mastigou devagar. Não parece coisa do Manteiga. Quando eu cavalgava, ele era bastante vivaz e não envelheceu tanto assim. Apanhou outro pedaço de cenoura e mastigou e engoliu. Tudo bem, pode ir. Lembra o caminho até lá? Eu fiz que sim. Era fácil. Só 2 curvas, depois uma cerca chique e os portões de ferro da entrada. Não tinha erro. Já que vai cavalgá-lo na rua, melhor colocar uma sela, disse a Sra. Smith. Pode tirar o estribo da direita para não ficar batendo na lateral dele. Ela sabia que eu não tinha condições de usar o estribo direito. Ia doer muito. A dele é a pequena? Perguntei. Haviam 3 celas no depósito, penduradas em prateleiras e cobertas com pano. 2 eram do mesmo tamanho e uma era menor. Isso, eu mostro. Tudo bem, não preciso de você. Ela me olhou por um bom tempo. Eu nunca sei o que fazer por vocês 2, ela disse por fim. Deveria ter ido à escola do Jamie antes. Provavelmente deveria supervisionar mais você. Mas você ia odiar, não ia? Não achei que fosse o tipo de pergunta que precisasse de resposta. Levantei-me, raspei as sobras do prato na lixeira e depois enchi a pia de água e sabão para lavar a louça. Você vai pelo menos vir falar comigo se tiver problemas? Vai pedir ajuda se precisar? Não olhei para ela. Não vou precisar de ajuda. Atrás de mim, a Sra. Smith suspirou. Você que sabe. A sela era estranha, mas eu coloquei ela no Manteiga. Comecei a subir e a sela deslizou inteira para o lado. Eu removi, ajeitei e tornei a prender a cilha, que tinha se soltado. Então, entendi por quê. Da segunda vez, subi e a sela ficou firme. Cruzei o portão e avancei lentamente pela rua. A pista de pouso já não exibia qualquer traço da explosão ou do avião incendiado.
O Jamie contou que 3 pessoas tinham morrido, mas ele não as conhecia. Na última semana foram erguidos mais galpões na pista de pouso, além de uma torre comprida que ninguém sabia para que servia. Os aviões ficavam estacionados em fileiras do outro lado, e um deles se aproximava da pista. Tocava o chão por um instante, depois tornava a levantar voo. Ficava dando voltas e mais voltas. O Manteiga mal levantava a orelha. Para ele, os aviões aterrissando e decolando já eram tão corriqueiros quanto as árvores. No meio do caminho, o pônei empacou, querendo dar meia volta e voltar para casa. Eu o forcei a seguir adiante, e então ele ficou teimoso, mordendo o bridão e chicoteando as orelhas como se xingasse na língua dos cavalos. Estava mais lerdo do que nunca, e eu senti saudade do cavalo do Jonathan. Um mês antes estava toda animada com manteiga, e agora queria algo mais. 2 meses antes eu não conhecia nem as árvores. Enfim, chegamos à casa da Meg e demos a volta pelo estábulo. O Sr. Grimes estava no pátio, dando banho em um cavalão cinza com um balde d'água. Oi, ele disse ao me ver. Oi, respondi, subitamente encabulada. O Sr. Grimes não tinha me convidado para visitar, só a mãe da Meg, e talvez não fosse gostar. Desci do Manteiga e pus o pé direito atrás do esquerdo. Ele me olhou de cima a baixo. Espere aqui. Pôs o cavalo do qual cuidava numa baia. Agora, disse vindo na minha direção, me explique o que está fazendo cavalgando esse pobre animal pela rua. Eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer ele andar. Imaginei que não. Aproximou-se das patas dianteiras do Manteiga. Faz anos que ninguém apara o casco dele, não é? Aposto que desde que aquela outra morreu. A tal da senhora Beck. Ele se afastou e voltou carregado de ferramentas de metal. Segure o pônei firme. Virou um dos cascos do Manteiga de cabeça para baixo e então, com uma espécie de alicate, arrancou o casco fora. Eu gritei. O Manteiga se assustou. O Sr. Grimm se levantou soltando o pé do Manteiga. Ainda havia sobrado um pedaço de casco, eu vi. Mas a parte cortada ficou caída no chão, toda curvada, com um aspecto horroroso. Por acaso ele parece estar sentindo dor? Perguntou o Sr. Grimes. Não parecia. Eu não estava acreditando. O Manteiga estava bem tranquilo. Os cascos dos pôneis são como as nossas unhas, ele explicou. Apanhou outra ferramenta e lixou o casco à parada do Manteiga. Eles crescem e precisam ser cortados. A Sra. Smith cismava em cortar as nossas unhas. Havia cortado no dia seguinte à nossa chegada, as dos pés também, e toda semana nos pegava para cortar de novo, com cortador, não roendo as lascas quebradas como eu estava habituada a fazer. Era estranho, mas Sr. Grimes tinha razão, não doía. Esses cascos estão tão grandes que machucam ele, prosseguiu o Sr. Grimes segurando o outro pé do Manteiga. Provavelmente ele sente dor só de andar e não teria condições de correr sem tropeçar. Ele está sendo cuidadoso. Isso já deve fazer uma grande diferença. Fiquei arrasada. Eu estava, sem saber, machucando Manteiga. Algumas pessoas não deveriam ter pôneis, disse o Sr. Grimes, como se ecoasse nos meus pensamentos. Então me encarou. Não é de você que eu estou falando. Você veio de Londres. Tem pouca idade e tudo mais. Como poderia saber? Mas aquela Sra. Smith, ela simplesmente largou o pônei no pasto depois de vender os caçadores da Beck e, até onde sei, nunca mais deu atenção a ele. Ela falou que os pôneis ficam bem só comendo grama. Ah, é verdade, mas não é só disso que eles precisam. Se alguém desse de comer a você, mas não limpasse o seu corpo, não cuidasse da sua saúde, nem demonstrasse o menor amor, como é que você se sentiria? Alimentada. O Sr. Grimes deu uma risada. Isso lá é verdade. Depois de terminar, ele disse. Volte com ele daqui a umas 4 semanas para eu aparar outra vez. Normalmente, eu diria de 6 em 6 semanas, mas ele vai dar um pouquinho mais de trabalho até voltar ao normal. O ferreiro da cidade é quem costuma fazer isso, mas ele se alistou na semana passada. Eu assenti. Procurei, na cabeça, as palavras certas a dizer. E encontrei. Muito obrigada, Sr. Grimes. Ele apertou os olhos, mas não sorriu. Puxou o chapéu, revelando a cabeça quase careca, e coçou atrás de uma das orelhas. É só Grimes, Sr. Grimes. Isso seria se eu fosse um mordomo ou qualquer coisa importante. Mas se a gente vai ser amigo, pode me chamar de Fred. Fred. Estendi a mão como o coronel havia feito. Fred me cumprimentou. E você? Ada. Ada Smith. Mas pode me chamar só de Ada. O Fred me ensinou tudo a respeito do pônei. Cortou a crina comprida e embaraçada do Manteiga. Em geral, a gente desembaraça, não corta. Mas com essa bagunça, não tem jeito. E me mostrou como começar a desembaraçar o rabo. Ensinou-me a limpar a sela e a cabeçada,
como hidratá-las, esfregando bastante um pano com umas gotinhas de óleo. Faça isso sempre, e se vir qualquer outra cela aí na casa da Sra. Smith, hidrate também. Se ficarem largadas por muito tempo, vão estragar. Então, ele me disse que precisava voltar ao trabalho. Muita coisa para fazer nesses dias. Tivemos que retornar com os caçadores para o pasto. Muito trabalho para um homem só botá-los para se exercitar, massageá-los direitinho e tudo. E de todo modo, nem tem caça por conta da guerra, mas, mesmo assim, cuidar de 13 cavalos é coisa demais para mim. Eu posso ajudar. Ah, eu ficaria agradecido, ele disse. Já tínhamos deixado manteiga numa baia vazia enquanto eu cuidava da cela. Ajudei a dar cereal, feno e água aos cavalos. De pé ruim e tudo, e ele não disse uma palavra sobre a minha manqueira, nem supôs que eu não fosse conseguir me virar. Quando terminamos, selei o manteiga e coloquei a cabeçada nele. O Fred me ajudou a subir na cela. A Meg falou que os cavalos podem ter pé torto, eu falei, e contou que você conseguiu consertar, tetendo um suar esperançosa. Nos cavalos a gente conserta com sapatos especiais, mas não é que nem o pé torto de gente. Acho que não. É isso que você tem? Eu fiz que sim. Não posso ajudar você nisso, disse o Fred, mas ajudo de outras formas. Sempre que quiser, pode voltar. Eu fui até a rua. Virei à esquerda, pois disso eu tinha certeza, mas depois não sei bem o que aconteceu. Deveria ter sido fácil retornar para a casa da Sra. Smith, mas em vez disso, eu me perdi. Capítulo 22. Ver o mar foi como ver grama pela primeira vez. Passei um tempo perdida, vagando por caminhos desconhecidos. Quando me dei conta de que não sabia onde estava, tentei refazer o trajeto de volta para a casa da Meg, mas fui parar num lugar completamente diferente. Tentei deixar o Manteiga conduzir o caminho, mas toda vez que soltava a rédea, ele baixava a cabeça e começava a pastar. Era um inútil mesmo. Segui em frente, à procura de algo familiar. Enfim, topei com uma colina extensa e comprida e decidi subi-la, achando que talvez pudesse localizar a casa da Sra. Smith, ou pelo menos um vilarejo lá de cima. Em vez disso, vi, estirado à distância, um carpete infinito de tons azul e cinza, salpicado de pontinhos brancos cintilantes. Nuvens pairavam sobre ele. O carpete era plano e imóvel, feito grama, mas se estendia até um infinito, até muito além do alcance da minha vista. Senti-me perdida e assustada. Fiquei ali, olhando, olhando. O que seria aquilo? Por fim, desviei o olhar do carpete. E lá estava o vilarejo. Reconheci a torre da igreja. Tão perto daquela imensidão azul cinzenta, como eu não conhecia aquilo? Desci a encosta, raspando a grama alta e bruta, mas direcionando Manteiga para o campanário. Então, encontramos uma estrada e seguimos por ela. Logo, eu estava cavalgando na rua principal. A cidade estava quieta, as lojas todas fechadas. O céu ficava cada vez mais escuro e, obviamente, nenhuma luz se acendia. Acima de mim, ouvi o som de um avião. Já em casa, a Sra. Smith e o Jamie correram até a porta ao avistarem o Manteiga subindo comigo a Alameda. Não foi minha intenção, expliquei. Eu me perdi. Achei que tivesse caído do pônei, respondeu a Sra. Smith, e estava morta numa vala qualquer. O Jamie ficou pálido. Eu não teria morrido, falei. Fui até os fundos cuidar do Manteiga. O Jamie me ajudou. Como foi a escola? Perguntei a ele. O irmão deu de ombros. A professora deixou você usar a mão esquerda? Só porque a Susan mandou. Ela ainda acha que eu tenho a marca do demônio. Voltamos para casa de mãos dadas. Quando você não estava aqui, a Susan não falou que você estava morta numa vala. Ela disse que você com certeza estava se divertindo e que era para eu não me preocupar. Ele fez uma pausa, mas ela estava preocupada, deu para ver. Eu soltei uma bufada. Ela não precisa se preocupar, nem você. O jantar estava pronto. Comecei a comer com tanta fome que por alguns minutos não pensei em mais nada. E então eu disse. Vi uma coisa estranha lá no alto da colina, bem longe, que nem grama estendida por um trechão e plana, só que diferente, azul e cinza. Quando o sol batia, a coisa brilhava. É o mar, respondeu a Sra. Smith. O canal da Mancha. Eu já tinha contado que estávamos perto. Eu a encarei. Queria dizer que ela não tinha me contado nada. Queria dizer que ela tinha aleijado meu pônei por falta de cuidado. Queria dizer que ela devia ter nos mostrado o mar, devia ter nos levado até lá. Queria dizer que ela não tinha nada que se preocupar conosco. Não precisava se dar ao trabalho. Eu podia cuidar do Jamie e de mim mesma. Sempre fora assim. Queria dizer muitas coisas, mas, como sempre, não conhecia as palavras para expressar os meus pensamentos. Baixei a cabeça e voltei a comer. O Grimes ajudou você? Perguntou a Sra. Smith. Sim,
respondi num tom rude, com a boca cheia de comida. Porque a manteiga não queria trotar. Engoli, respirei fundo. Porque você aleijou ele. A Sra. Smith olhou para cima com um olhar cortante. Como assim? Eu não queria falar, mas por fim ela conseguiu arrancar de mim toda a história. A Sra. Smith suspirou. Bom, me desculpe. Foi ignorância, não uma negligência de propósito. Mas isso não é desculpa, é? Ela estendeu a mão para fazer carinho no meu braço e eu me esquivei. Entendo por que está brava comigo. Eu também estaria. Depois do jantar, ela me levou até o pasto, me fez mostrar os pés do Manteiga e contar como estavam antes. Me fez contar o que mais o Grimes havia me ensinado. Depois foi até o depósito e olhou todo o equipamento. É horrível termos que enfrentar as nossas próprias falhas, ela disse. O Manteiga se sentiu melhor depois de ter os pés consertados? Não estão consertados. Ainda vai levar semanas e semanas, e eu não sei como ele se sentiu. Eu me perdi. Ela assentiu. Você deve ter ficado com medo e com raiva. Claro que não, respondi, embora eu tivesse ficado sim, pelo menos até ver o mar. Claro que não fiquei com medo. Com raiva? Disse a Susan me abraçando. Não, retruquei, entre os dentes cerrados, mas eu tinha ficado. Ah, como eu tinha ficado. Capítulo 23. O Royal Oak afundou. Era um encouraçado na Marinha Real Britânica. Foi torpedeado por um submarino alemão enquanto ancorava próximo à costa da Escócia, e 833 dos quase 1.200 homens a bordo foram mortos. Ouvimos no rádio, que escutávamos quase toda noite. No sábado seguinte, a Susan resolveu nos levar ao cinema. Era a primeira vez que o Jamie e eu íamos ao cinema. Nós nos sentamos nas poltronas felpudas, feitas cadeiras roxas de casa, e num piscar de olhos, a parede na nossa frente se transformou numa imensa fotografia em movimento. Uma música tocou e uma voz de um homem começou a falar sobre a guerra. Eu estava achando que veríamos uma história, não coisas da guerra. Além dos cartazes idiotas e dos sacos de areia empilhados perto de alguns cruzamentos da estrada, mal dava para saber que estávamos em guerra. Não ocorrera nenhum bombardeio, mas lá estava a imagem de um imenso navio tombado de lado, soprando uma fumaça preta pelos buracos do casco. A imagem era tão grande, tão horrível, e tudo piorou quando a voz solene que contava sobre o Royal Oak contou que mais dos 100 mortos eram jovens rapazes. Olhei para o James sentado do outro lado da Susan. Quero ir para casa, sussurrei. Psiu, fez a Susan. O cinejornal vai acabar num minuto. Aí vem a história. Quero ir para casa, reclamei mais alto. Não começa, disse a Susan. Não começa, ecoou o Jamie. Não comecei, mas tapei os ouvidos e fechei os olhos. Fiquei dessa forma até a Susan me cutucar para avisar que o filme estava começando. Mesmo assim, não consegui parar de pensar no navio afundado e nos garotos mortos. As imagens me fizeram ter pesadelos. O Jamie molhou a cama, mas ele ainda fazia isso toda noite. Sonhei com fogo e fumaça, comigo amarrada à minha cadeirinha, a cadeirinha do nosso antigo apartamento. Não consegui andar nem me mexer. Eu gritei. O Jamie acordou e chorou, e a Susan veio correndo. Então, foi um pouco opressivo demais? Perguntou ela na manhã seguinte. Parecia cansada e irritada, mas em geral acordava irritada. Evitei o olhar dela. Não sabia o que queria dizer opressivo. Um pouco demais? Perguntou a Susan. Claro que tinha sido demais. 833 homens era demais. A Susan suspirou. Na próxima ida ao cinema, a gente espera no saguão até o cinejornal terminar. O rádio ainda pode? Eu assenti. O rádio não tinha imagens. O Jamie contou a Susan que a professora ainda considerava que ele tinha o demônio no corpo. E por conta disso, tivemos que começar a ir à igreja aos domingos. É claro que você não tem o demônio no corpo, ela disse. Mas assim, é menos um assunto para os fofoqueiros de plantão. Além do mais, ando meio ocupada por negligenciar a educação religiosa de vocês. Ela nos obrigou a ir, mas não foi. Foi só da primeira vez para nos ensinar tudo. Tínhamos que ficar sentados no banco da igreja quietinhos, a não ser na hora de cantar músicas e dizer algumas palavras, mas, de todo modo, a gente continuou em silêncio, porque não conhecíamos nem as músicas, nem as palavras. Um homem lá na frente leu umas histórias, depois falou um tempão, e o Jamie arrumou encrenca de ficar chutando o assento. Era como se chamavam os bancos, assentos. O Jamie achou a palavra engraçada. Passou a semana seguinte inteira tapando o nariz e dizendo "me assento" toda vez que ia se sentar. No segundo domingo, a Susan nos levou até a igreja. Depois foi dar uma volta na cidade e voltou para nos buscar. Contou que ela e a igreja viviam em desacordo. Você falou que o seu pai trabalhava na igreja, eu disse, carrancuda, no caminho de volta para casa.
A moça do nosso lado tinha passado quase a missa inteira encarando a gente, e eu não tinha gostado nada daquilo. A senhora Smith pareceu relutante. Meu pai deixou bem claro que não acredita na minha salvação. O que é isso, salvação? Perguntou Jamie. No meu caso, salvação significa mudar os meus hábitos malignos e reconquistar a coroa celestial. Significa que os meus pais não gostam de mim. E sim, meu pai ainda é vivo. Minha mãe já morreu. O Jamie atirou longe uma pedra, que acertou um poste no meio do quarteirão. A nossa mãe também não gosta da gente. Ainda mais a Ada. Ela odeia a Ada. A Ada não tem salvação. Eu me encolhi. Talvez agora eu tenha. Talvez agora eu consiga andar. Só de muleta, você ainda tem o pé feio. Jamie, reclamou Susan. Peça desculpas. Mas ela tem. O pé dela não é feio. Que coisa horrível de se dizer. E Ada, você não fez nada de errado. Não tem culpa pelo seu pé. Você não precisa de salvação. Fui observando as pontinhas das muletas enquanto descíamos a rua. Muletas, pé bom, muletas, pé bom, pé feio suspenso no ar. Sempre ali, independente do que fosse dito. Capítulo 24. O Manteiga galopou. Primeiro ele trotou, mas se mexeu tanto que eu precisei me agarrar à crina para não cair. E então continuei com os pontapés e ele começou a trotar cada vez mais rápido, até que de repente estabilizou-se numa espécie de galope. Dali em diante, quando lhe aplicava os pontapés, ele disparava ainda mais, até os meus olhos lacrimejarem e o vento assoprar nos meus ouvidos. Isso era galopar. Era a melhor coisa. Tentei pular a mureta de pedras do pasto do Manteiga. Galopei por toda a extensão do pasto o mais depressa possível em direção ao murinho. Ele chegou mais perto, e então cravou os pés no chão. Ele parou, mas eu continuei. Voei por cima das orelhas dele. Por pouco não dei de cara no muro. Susan correu até o pasto. Eu não sabia que ela estava me observando. Pare com isso, sua idiota, ela disse. Eu a encarei. O Manteiga bufava, jogando a cabeça para trás, e eu imaginei que fosse melhor fazer logo outra tentativa antes que ele perdesse a coragem. Você não tem a menor ideia do que está fazendo, prosseguiu a Susan. Vá pedir ao Fred Grimes que lhe ensine alguma coisa antes que acabe se matando. Que ideia eu pôr o coitado do pônei para saltar uma mureta de quase 1 metro, sendo que ele praticamente nunca deu um salto na vida. Não? Eu achava que todos os cavalos sabiam saltar. O cavalo do Jonathan não tinha dado problema. Não, ela acariciou a pontinha do nariz do Manteiga. Se não tomar cuidado, ele vai se machucar e vai se assustar. E daí pode acabar não saltando nunca, sem falar no que pode acontecer com você. Ela que não falasse em machucar o pônei. Quase o deixar aleijado porque não cuidou dele. Ele tinha melhorado assim que teve os cascos aparados, no dia seguinte mesmo. Pois bem, eu sei o que está pensando, disse ela. Mas agora sei do que ele precisa. E não vou fazer mal ao Manteiga outra vez. E você também sabe do que precisa. Porque estou dizendo. Vá ver Fred Grimes. Então eu fui visitar o Fred, no estábulo atrás da casa da Meg. Ele concordou em me observar e orientar 2 vezes por semana depois do almoço. Em troca, eu passaria o restante da tarde trabalhando com ele. A Susan desenhou um mapa e me mostrou o caminho até lá, para que eu não me perdesse mais. Amarrei as muletas na parte de trás da cela para poder usá-las nas tarefas. O Fred me ensinou a ativar o cânter com uma perna só, para não chacoalhar demais com o trote. Tentou me ensinar o trote elevado, subir e descer o corpo junto à andadura do cavalo, sem sacolejar, mas era difícil com um estribo só. Ensinou-me mais sobre condução, e quando ficou satisfeito com meu progresso, arrumou umas estacas baixas no campo para que eu passasse por cima. Seria um longo caminho até saltarmos o murinho de pedra. O Fred mandou que eu não tentasse nada com Manteiga até que ele dissesse que eu estava pronta. O coronel do Stephen White voltou a me convidar para o chá. Eu recusei. Garota idiota, resmungou Susan. Enquanto isso, a guerra tornou-se um sem fim de panfletos do governo enviados pelo correio. Como usar uma máscara de gás? Por que carregar uma máscara de gás? Como não ser atropelado durante o blackout? Podíamos usar lanterna se o vidro fosse coberto com um lenço de papel. Os meios fios tinham que ser pintados de branco para que os motoristas dos carros conseguissem enxergar. Porque entregar ao governo as caçarolas e panelas que tivéssemos sobrando, eles queriam fazer aviões. A Susan recusou a dar. Disse que tinha o número exato de panelas necessários. O Jamie ficou tão aborrecido que ela acabou cedendo e entregou-lhe uma frigideira velha e nojenta para doação. Não havia bombardeios. O que havia eram submarinos alemães rodeando toda a Inglaterra, tentando explodir qualquer navio que entrasse ou saísse dos portos. Isso era um problemão, explicou a Susan, porque a Inglaterra não cultivava comida o suficiente.
A maioria do alimento que o povo inglês consumia vinha de outros países de navio. Já havia menos comida nas lojas, e o que havia estava mais cara, embora a Susan dissesse que isso também acontecia, em parte, por causa do fim do verão. Não veríamos tantas frutas e vegetais frescos até a primavera seguinte. Ninguém no mundo tinha mais interesse em frutas e vegetais do que a Susan. Toda hora tínhamos que comer coisas esquisitas. Couve de Bruxelas, nabo, alho poró, pêssego, que eu amava, mas também ameixa seca, que eu odiava. As ameixas secas vinham em latas e desciam meio nojentas pela goela. A cada semana, sem bombardeios, mais evacuados retornavam a Londres. Até os que estavam morando com a Lady Thornton foram embora. Ela fazia o maior estardalhaço quando ia à cidade, mas não conseguia impedir os pais de mandarem buscar seus filhos. Londres vai ser bombardeada, ela insistia. A mãe nunca escrevia, por isso a Susan continuou tendo que nos aguentar. Quando eu disse isso, ela me deu uma olhada estranha. A sua mãe é esperta de deixar vocês dois aqui, em segurança. Mas eu queria que ela respondesse as cartas. Não consigo entender esse silêncio. No início de novembro, tantas crianças já haviam retornado a Londres que a professora do Jamie acabou indo embora também. A turma dele foi incorporada à outra turma do primário. A professora nova não acreditava que ele tivesse o demônio no corpo. Ela mesmo disse. Não dava a menor bola para o fato do Jamie escrever com a mão esquerda. Ele ainda molhava a cama. Àquela altura, eu achava que já tinha virado um hábito ruim. A Susan protegia o colchão com um lençol de plástico, mas estava cansada de limpar os lençóis comuns. Eu estava cansada de acordar molhada e fedida. Não dizíamos nada disso ao Jamie. Eu sabia que ele sentia vergonha. A Lady Thornton queria que a Susan se unisse ao Serviço Voluntário Feminino, o SVF. Veio para o chá e contou a Susan que precisava de ajuda. Ninguém precisa da minha ajuda, respondeu ela. Além do mais, estou ocupada cuidando dessas crianças. A Lady Thornton me deu uma olhadela. O Jamie estava na escola, mas eu, que brincava no pasto, tinha entrado para tomar chá. Não era um dos dias de ajudar o Fred. Essa aqui não parece precisar de muitos cuidados, observou a Lady Thornton. A senhora nem imagina. Eu fiquei aborrecida. Não precisava dela. Além do mais, ela ainda passava boa parte dos dias deitada, encarando nada. Não é como se você tivesse um emprego de verdade, respondi. A Susan cravou os olhos em mim. A Lady Thornton gargalhou alto. Você pode ser útil, disse, apontando para a máquina de costura ainda montada no canto da sala, fazendo uns casacos de dormir para os soldados, fazendo de tudo, na verdade. A Susan balançou a cabeça. Nenhum de vocês gosta de mim. Nenhuma mulher dessa cidade nunca gostou de mim. A Lady Thornton apertou os lábios, colocou a xícara de chá na mesa. Isso não é verdade. Não seja condescendente, disse a Susan, de cara atravessada. A Beck se dava bem com seu grupo por causa dos cavalos. Só isso. Você nunca deu chance a ninguém. Quase todo o vilarejo foi ao funeral. Ah, sim, foram ao funeral. Bando de bisbilhoteiros. Acho que você podia fazer um esforço. Ia se surpreender. E é bom ser vista colaborando com os esforços da guerra, não acha? Não é hora de ser isolacionista. Eu estivera escutando com atenção. O que isso quer dizer? Perguntei. Isolacionista? Respondeu a Lady Thornton. É uma pessoa que não apoia a guerra. Alguém que prefere se distanciar, que não se importa com nada. Mas ela não se importa mesmo, respondi. Pela expressão da Susan, foi como se eu tivesse dado um tapa nela. Como é que você pode dizer isso? É claro que eu me importo. Eu dei de ombros. Dar 3 refeições por dia a vocês é não me importar? Ela perguntou. Não vire a cara. Olhe para mim, Ada. Quando eu confrontei a professora do Jamie, eu não estava me importando com ele? Quem diria que ela ficaria tão aborrecida? Tentei desviar o olhar, mas ela puxou o meu queixo e me forçou a encará-la. Não estava? Insistiu. Eu não queria responder, mas sabia que ela só me soltaria se eu respondesse. Talvez, falei por fim. Ela me soltou e tornou a encarar Lady Thornton, que parecia se divertir. Vou participar, disse. Assim que Lady Thornton foi embora, Susan me repreendeu. Que história foi aquela de reclamar que eu não tenho emprego de verdade? Que tipo de emprego espera que eu tenha? Eu dei de ombros. Ficava espantada em ver como ela continuava comprando comida sem trabalhar, mesmo sendo paga para nos hospedar. A mãe trabalha no bar, eu respondi. Bom, eu é que não vou fazer isso. Tentei arrumar um emprego logo que me mudei para cá com a Beck. Ninguém me aceitou. Com ou sem diploma de Oxford. Todos os cargos para os quais eu era qualificada estavam reservados aos homens. Uma mulher não pode roubar o emprego de um homem, não é? Não entendi por que estávamos tendo aquela conversa. Ah, ela continuou. Eu, no SVF.
com aquelas benfeitoras desditosas. Que disparate! Por que é que os soldados precisam de casaco de dormir? Perguntei. Eu nem sabia direito o que era um casaco de dormir. Vai saber. É para os soldados feridos, eu acho. Os que vão parar no hospital. Eu não tinha ouvido falar de nenhum soldado ferido. Os que explodem no oceano caem na água e morrem. Suponho que sim, a Susan estremeceu. Mas tem batalha de tudo quanto é tipo. Alguns soldados feridos sobrevivem. Alguns dias depois, a Susan recebeu o uniforme da SVF. Vestiu-se para a primeira reunião. Ficou bonita. Estava de meia calça, de sapato alto de couro. Pare de me encarar, disse ela, enquanto puxava as luvas. Você podia vir comigo, membro júnior, ou talvez para representar os evacuados. Balancei a cabeça. Pensava em tentar usar a máquina de costura enquanto ela estivesse fora, ou em cozinhar alguma coisa. O tempo estava horrível. Eu não queria cavalgar. Por que é que você está com medo? Perguntei. Ela fez uma careta. Um bando de dona de casas antiquadas. Eu não me encaixo. Nunca me encaixei. Você tem uniforme. Ela fez outra careta. Verdade. Mas não é o exterior que conta. Não para aquelas lá. Ah, que seja. Ela saiu para a reunião. Eu fiquei em casa e quebrei a máquina de costura. Capítulo 25. Não era minha intenção. Eu tinha observado a Susan usando e parecia fácil, e só fui tentar costurar 2 pedaços de tecido para começar. Mas a parte de baixo da máquina engoliu o tecido, e a agulha passou por cima mesmo assim. Do nada surgiu um monte de linha formando um bololô. Daí a máquina fez um barulho horrível e a agulha quebrou ao meio. Tirei o pé do pedal. Olhei o bolo de linha e tecido, o toco quebrado da agulha. Que encrenca! Desde que terminara de fazer os nossos roupões, a Susan vinha costurando diariamente. Fizeram um vestido para ela, shorts novos para o Jamie. Amava aquela máquina de costura. Eu não conseguia pensar no que fazer. Meu estômago ficou embrulhado. Subi correndo as escadas e me escondi no 3º quarto, o que ainda tinha um monte de coisas da Beck. Rastejei para debaixo da cama, bem no cantinho. Minha mente apagou. Comecei a tremer. Bem mais tarde, ouvi a Susan entrar pela porta da frente. Ouvi-a chamando meu nome. Ouvi o James subindo as escadas. Ele abriu a porta do nosso quarto. Aqui em cima ela não está, gritou. Tem que estar, era a voz da Susan. As muletas estão do lado da escada. Os dois chamaram meu nome incessantemente. O Jamie correu para fora, correu de volta para dentro. A noite caiu. Por fim, a cara da Susan brotou por sob a beirada da cama. Sua tonta! Por que está se escondendo? Eu me encolhi na parede oposta. A Susan agarrou meu braço e me puxou. O que foi que houve? O que foi que assustou você? Protegi a cabeça com as mãos. Eu não vou bater em você, gritou a Susan. Para com isso. O Jamie entrou no quarto. Foram os alemães? É claro que não foram os alemães, respondeu a Susan. Ada! Ada! Ela agarrou meu pulso com toda a força e baixou os meus braços. O que foi que aconteceu? Você vai me mandar embora. Você vai me mandar embora. Durante todo o tempo que passara debaixo da cama, o meu pânico só havia aumentado. Eu perderia o Manteiga, a liberdade, o Jamie. Eu não vou mandar você embora, mas tem que me dizer, nesse instante, o que foi que houve. Ela segurou o meu queixo. Olhe para mim e agora me conte. Eu olhei, mas só por um segundo. Dei um tranco e afastei o rosto. Eu quebrei a sua máquina de costura, falei por fim de uma vez só. Susan suspirou. Olhe para mim. Puxou o meu queixo outra vez. Você tentou usar a minha máquina de costura? Fiz que sim, desvencilhei-me e encarei o chão. Ela levantou o meu rosto. E quebrou? Fiz que sim de novo. Encará-la nos olhos era quase impossível. Tudo bem, ela disse. Seja lá como foi, não tem problema. Eu não acreditava nela. Não estava tudo bem. Você fez uma coisa errada, ela explicou. Tinha que ter me pedido primeiro. Mas não precisa ficar com tanto medo. Eu não vou machucar você porque cometeu um erro. Vamos lá ver o tamanho do estrago. Ela me fez descer até a sala de estar. A lareira estava acesa e o ambiente estava quentinho. No fim das contas, eu tinha quebrado só a agulha, não a máquina inteira. As agulhas às vezes sofriam desgaste, explicou a Susan, e era mesmo necessário trocá-las. Ela tinha uma agulha extra, então trocou a quebrada. Depois removeu o bololô de tecido e linha. Está tudo bem de verdade. Quer ver onde foi que errou? Eu balancei a cabeça. Minha barriga doía tanto. Mesmo assim, a Susan me puxou para perto e me mostrou como funcionava a máquina, como eu tinha que firmar a agulha no lugar antes de começar a costura. Amanhã você pode treinar. Não, obrigada. Ela me puxou para mais perto, abraçando-me com um braço só. Por que se escondeu? Por que se enfiou debaixo da cama? O James estivera o tempo todo andando para lá e para cá.
A mãe coloca ela no armário sempre que ela faz malcriação. Mas por que se pôr de castigo, Ada? Não precisava disso. Para poder ficar. Para poder ficar, para poder ficar, para poder ficar, para poder ficar. Eu não vou trancá-la em lugar nenhum. Não importa o que você faça, está bem? Tá. Minha barriga doeu demais. Minha voz saiu bastante retraída. Eu mal conseguia manter a minha mente ali presente com a Suzy e o Jamie. Eu sei que eu vou ter que ir embora. Por favor, o Jamie pode ir também? Ada! Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Eu morreria sem o Jamie. Eu não vou mandar você embora. Por que eu mandaria embora? Você cometeu um erro, um errinho bobo. Agora Susan me envolvia com os 2 braços. Tentei contorcer o corpo para me desvencilhar. Ela me apertou mais forte. Você achou mesmo que eu ia mandar você embora? E eu assenti. Deixa eu contar uma coisa. Quando voltava da reunião, eu pensei, pode ser que a Ada tenha feito um chá. Fiquei imaginando que você teria acendido as luzes da casa e baixado o blackout. E estava achando ótimo chegar em casa e ter alguém aqui. Eu odiava encontrar a casa vazia. Desculpe por não ter feito o chá. Não é isso que eu estou falando. Estou tentando dizer que eu fico feliz em ter você aqui. Eu não conseguia sair do estado de pânico. Levei quase a noite toda até conseguir respirar de verdade. A Susan me preparou um chá e quando viu que eu não conseguia comer nada, não insistiu. Fico pensando se não deveria dar uma dose de conhaque para você. Nunca vai conseguir dormir nesse estado. Ela me preparou um banho quente e enrolou-me debaixo das cobertas. Estava certa. Passei metade da noite acordada. Por fim, consegui dormir. E ao acordar, eu ainda estava lá. E o Jamie também. Podia ver o manteiga pela janela dos fundos e a Susan fritava salsichas para o café da manhã. E eu já conseguia respirar outra vez. Pouco tempo depois, o Jamie chegou da escola trazendo o gato mais feio que a Susan e eu já tínhamos visto. A pelagem imunda e opaca podia ter qualquer corpo debaixo de tanta sujeira. Um olho estava fechado, de tão inchado, e com o outro o animal nos encarava. Vão ficar com ele, anunciou o Jamie, largando o gato no meio da cozinha. O bicho balançou o rabo e sibilou para nós. Ele se chama Bovril. Está com fome. Bovril era uma bebida quente que a Susan preparava para nós quase toda noite. Era ruim, mas eu já estava acostumada. Não tinha absolutamente nada a ver com gatos. Não vai ficar não, respondeu Susan. Põe esse gato para fora agora mesmo. Está infestado de pulgas. Vou ficar com ele, insistiu Jamie. Apanhou o gato, que amoleceu em seus braços. É o meu onagro, o meu próprio onagro. Ele se chama Bovril. E foi subindo as escadas. O onagro era um animal, dos Robsons suíços. A Susan explicara que os onagros pareciam burros. A gente podia montar neles. Não eram nada parecidos com gatos. Não ouse levar esse bicho para o quarto, gritou Susan atrás dele. Não vou levar, respondeu Jamie. Só vou dar um banho nele. Jesus amado, exclamou a Susan para mim. Vamos ter que chamar uma ambulância. Esse gato vai arranhar o menino até a morte. Não arranhou. O Jamie deu banho no gato sarnento e afogou as pulgas dele. Desceu o bicho enrolado numa das melhores toalhas da Susan. Deu-lhe um pouco de carne do seu jantar. Ele que comece a caçar a própria comida, recolheu Susan. Não vou cozinhar para gato. Ele é um ótimo caçador, respondeu Jamie, esfregando a cabeça do gato. Não é, Bovril? Depois disso, o Jamie passou a dormir todas as noites enroscado no Bovril. Nunca mais molhou a cama. No fim da segunda semana, a Susan já estava oferecendo ao Bovril pires de leite com água. Vale a pena. Vai me poupar de ter que lavar aquele monte de lençóis. Capítulo 26. Enganada pela Susan, eu escrevi. O Jamie estava treinando as letras na mesa certa noite, depois de lavar a louça. Sentei-me no meu lugar e fiquei observando. Mostre a Ada porque você é canhoto, sugeriu a Susan. O Jamie abriu um sorriso. Mudou o lápis da mão esquerda para a direita. Na mesma hora, o lápis começou a escorregar no papel. As letras, antes pequeninas e caprichadas, passaram a grandalhonas e tremidas. Está fingindo, eu disse, rindo do sorrisão dele. Não estou nada. Não consigo fazer com essa mão. Tente você, sugeriu Susan. Tente com a esquerda primeiro. Pegou a folha de papel em branco e escreveu umas letras. Copie. Eu tentei, mas era realmente impossível. Mesmo firmando a folha de papel com a mão direita, a esquerda não tinha controle do lápis. Você, com certeza, é destro, disse a Susan. Mude o lápis de mão, que vai ver. Com a mão direita foi fácil. Copiei as letras que saíram quase iguais às da Susan. Muito bem, disse ela. Você acabou de escrever o seu nome. Esse é o meu nome? O Jamie espiou por cima do ombro. Ada, ele confirmou assentindo. A Susan tomou o lápis de volta. E esse, Jamie? Esse aqui, Susan.
Então entregou o lápis ao Jamie. Continue sua lição de casa. Ada, pode completar o carvão, por favor? Eu completei o carvão, mas antes, sem que a Susan visse, enfiei a folha de papel no bolso. Da próxima vez que ela saísse da casa, eu pegaria um lápis emprestado e tentaria de novo. Certa tarde, em que fui andar com Fred, já quase no fim de novembro, ele veio me receber no pátio com um grande sorriso. Vem ver só o que eu encontrei! Eu desci do manteiga, amarrei-o pela cabeça. Soltei as muletas e acompanhei o Fred até a porta do depósito. Ele me mostrou uma cela diferente, apoiada num dos suportes. Tinha um assento normal e um estribo só, também normal, mas no cepilho haviam duas saliências esquisitas, em formato de gancho. É uma cela lateral, ele disse. Deve ter uns 20, 30 anos, talvez mais. E daí? Olha só, vou mostrar para você. O Fred apanhou a cela, substituiu a que estava no manteiga. Então, me sentou nela. Meu pé esquerdo encaixou no estribo com a perna acomodada sob uma das saliências do cepilho. Minha perna direita ficou pendurada do lado sem estribo. Agora, você passa a perna direita para o outro lado e põe aqui. Eu encaixei a coxa na outra saliência em forma de gancho, de modo que a minha perna direita ficou posicionada bem em cima do ombro esquerdo do pônei. É isso, disse o Fred. Agora, empurre o lado direito do quadril para trás e se endireite na cela. Era estranho, porém bem firme e confortável. À medida que o manteiga foi ficando mais despachado, meu pé ruim tornou-se um problema maior. A questão não era eu deixar de lado o estribo direito, a não ser pelo fato de que tendia a cavalgar meio corcunda. O problema era que eu não usava meu pé direito de jeito certo. Até conseguia dar pontapés com ele, mas não estabelecia contato adequado com a lateral do animal. Meu tornozelo, da forma como era, não chegava até lá. Agora, disse o Fred, entregando-me uma vareta pesada envolta em couro. Aqui está a sua perna direita. Minha perna? Isso mesmo, o lado direito do manteiga ficou vazio, está vendo? Então você segura uma ponta dessa vareta e a outra ponta fica pertinho do pônei. Daí você passa os comandos para ele com a vareta, exatamente como faria com a perna. O Fred nos levou até o pátio, onde eu costumava praticar. Leva um tempinho para se acostumar, tanto ele quanto você. Ele ainda sorria de orelha a orelha. Como está se sentindo até agora? Muito bem, respondi. O assento ainda sambava um pouco com as passadas de manteiga, mas eu sentia as pernas firmes. Não sabia que faziam celas para aleijados. Fiquei pensando onde o Fred a teria encontrado e a quem pertencia. Não, não é para aleijados. Era assim que as donas finas cavalgavam. Lá na época em que se escarranchar em cima de um cavalo não era considerado coisa de dama. Mas, depois da guerra, as coisas mudaram. As mulheres de boa família começaram a montar com uma perna de cada lado e logo todas passaram a fazer o mesmo. Qual guerra? Porque a atual ainda não tinha terminado. A última que teve, 20 anos atrás. O rosto do Fred se anuviou. A Inglaterra perdeu mais de 3 milhões de homens. Então sobrou muita mulher e também muita cela de homem, eu concluí. Acho que sim. Ele me fez contornar o campo, primeiro andando, depois trotando. Era bem mais fácil trotar na cela lateral. Eu ainda chacoalhava, mas não ficava toda solta e sacolejando. Por hoje já está bom, disse o Fred. Pode treinar o galope sozinha. Nada de saltar ainda. Nada de saltar. Essa hora nunca chegava. Depois de terminar as tarefas, eu voltava para casa pela colina de onde se via o vilarejo. Chegando ao topo, parava e ficava um tempão observando o mar. Uns dias avistava navios, bem ao longe, e, vez ou outra, um barco de pesca mais próximo. Hoje, nada tinha além de um brilho cintilante, pássaros em revoada e pequenas ondas brancas arrebentando na praia. A Susan explicou que na beira da água havia areia e que, em tempos de paz, aquele era um lugar maravilhoso para caminhar e apreciar o mar. Só que agora a praia estava toda cercada de arame farpado e cheia de minas, que eram bombas plantadas no chão para caso de invasão. A Susan disse que a gente caminharia na praia quando a guerra acabasse. A Susan achou que não deveria aceitar a cela lateral. Considerou um presente muito valioso. Foi comigo e com a cela falar com a Lady Thornton no escritório do SVF. Essa velharia, indagou Lady Thornton. Deve ter sido de titia. Mamãe nunca cavalgou. É claro que a Ada pode ficar com ela, senão Grimes não a teria dado. A Margarete não quer, nem eu. Recebi uma carta da Meg, que estava na escola. A Susan deixou o envelope em cima da mesa certa tarde, e eu corri o dedo pela palavra que reconheci na frente. Ada. Ainda guardava o papel onde a Susan tinha escrito meu nome e copiara muitas e muitas vezes.
Quer que eu leia para você? Perguntou Susan. Não. Abri o envelope e fiquei encarando os rabiscos na folha de papel que havia dentro. Por mais que encarasse, nada fazia sentido. À noite tentei pedir ao Jamie que lesse. A letra é toda enrolada, ele disse. Não consigo ler isso. Ainda assim, não queria que a Susan me ajudasse. No fim das contas, levei para o Fred. Ele mascou o cachimbo e disse que a Meg queria cavalgar comigo quando viesse para o Natal. Não vou estar aqui no Natal, expliquei. Até lá, a guerra já vai ter acabado. Fred balançou a cabeça. Acho que não. Só falta pouco mais de um mês para o Natal. Essa guerra não parece ter nem começado ainda. A mãe vai mandar buscar a gente. Todos os outros evacuados estão voltando. O Fred coçou atrás da orelha. Bom, tomara que não, não é verdade? Sei lá o que faria sem você. Não sei mesmo. Ele abriu um sorriso e, para minha surpresa, eu retribuí. Eu sabia que não poderia ficar. Eu tinha tanta coisa boa. Não vivia trancafiada num quarto, para começar. Depois havia o manteiga, as muletas, a casa quentinha mesmo com frio lá fora, roupas limpas, banhos à noite, 3 refeições por dia, a tigela do Bovril antes de dormir, a vista do mar do alto da colina, mas tudo isso era temporário, só até a mãe chegar para nos buscar. Eu não ousava me acostumar a nada. Eu tentava pensar em tudo de bom que havia em casa. Lembrava-me do peixe com batatas que a mãe trazia toda sexta-noite, crocante, quentinho, enrolado no jornal. Lembrava-me de que às vezes a mãe cantava e ria, e uma vez até dançou com o Jamie em torno da mesa. Lembrava-me do Jamie pequenino, quando passava os dias em casa comigo. Lembrava-me da rachadura do teto, que parecia um homem de chapéu pontudo. E, mesmo com a sensação de que a mãe me odiava, ela tinha que me amar, não tinha? Tinha que me amar, pois era minha mãe. E a Susan era só uma pessoa obrigada a cuidar do Jamie e de mim, por causa da guerra. Ela às vezes ainda dizia isso. Não pedi nenhum evacuado, ela disse quando Bovril vomitou tripa de rato no carpete da sala. Não preciso disso, ela disse, balançando a cabeça quando Jamie voltou para casa com o suéter rasgado e imundo de terra dos pés e cabeça. Nunca quis ter filhos, ela disse quando Manteiga se assustou com um fazão. Me jogou na estrada e correu para casa com minhas muletas amarradas à sela. A Susan saiu para me procurar, xingando, de muletas na mão, e quando me viu, fechou a cara e disse que tinha sido por misericórdia que eu não havia morrido. Nunca quis ter filhos. Eu nunca quis você, respondi. Não imagino por que não, disse ela, bufando. Sou tão gentil e amorosa. O vento começara a soprar forte, e já era quase noite cheia. Eu tremia. Ao chegarmos em casa, a Suzy enrolou um cobertor nos meus ombros. Vai fazer um chá pra gente. Eu vou guardar aquele pônei imprestável. Ela adentrou à noite, toda empertigada, e eu a observei e desejei a mãe. Queria que a mãe fosse igual a Susan. Não confiava que a Susan fosse diferente da mãe. Capítulo 27. A Susan nos levou de novo ao Dr. Graham. Não acredito que sejam as mesmas crianças, disse ele. O Jamie estava 5 centímetros mais alto, e eu, 7. Também havíamos ganhado peso, e eu estava mais forte por conta das cavalgadas e do trabalho com o Fred. Com as muletas, eu podia caminhar para sempre sem me cansar. Não tínhamos mais nenhuma ferida na cabeça, nem piolhos, nem cicatriz nas pernas, nem nada. Éramos o retrato da saúde, ele disse. Então pegou o meu pé ruim e deu-lhe uma torcedura. Nada ainda? Perguntou a Susan. Ela balançou a cabeça. Eu a convidei para vir passar o Natal. Se ela vier, espero convencê-la. Quem? Perguntou o Jamie. Não interessa, respondeu Susan. Eu nem estava prestando atenção. Minha cabeça sempre voava para um cantinho quando um estranho me tocava. A Susan me deu tapinha no meu ombro. Está doendo? Fiz que não com a cabeça. Meu pé doía. Sempre doía. Mas as torções do Dr. Graham não faziam piorar a dor. Eu só não gostava. Se você conseguir fazer isso aqui todos os dias, disse ele, remexendo o meu pé como se abrisse um pedaço de pano torcido, como se pudesse lhe dar um aspecto mais normal. Se ela ganhar um pouco mais de flexibilidade, pode ser útil depois. Sapatos especiais, eu soltei, recuperando o rumo das ideias. O Fred disse que os cavalos com o pé torto usam sapatos especiais. O Dr. Graham soltou meu pé. No seu estágio, não é suficiente. Estou convencido de que no seu caso requer intervenção cirúrgica. Ah, respondi, sem a menor ideia do que ele estava falando. Ainda assim, continuou o doutor, a massagem pode ajudar, e com certeza, mal não faz. O que ele queria era que a Sra. Smith ficasse esfregando e puxando meu pé todas as noites. Já tínhamos mudado a leitura de Os Robsons Suíços, depois de jantar, para a sala com um blackout.
Nós três nos encolhíamos em frente à lareira, que não aquecia direito os quartos do andar de cima. Agora Susan sentava-se na beirada do sofá, mais perto da lâmpada, e eu do outro lado, com o pé estirado no colo dela. O Jamie e o gato se acomodavam no carpete perto do fogo. Seu pé está tão gelado, ela disse na primeira noite. Não está sentindo frio? Falei que sim. Ainda usava a atadura, mas ela ficava úmida, e meu pé vivia quase congelando. Não me incomodo. Quando fica dormente, eu não consigo sentir. A Susan me olhou intrigada. Quando fica dormente não dói, expliquei. Ela se alarmou. Esse pé pode congelar. Isso seria péssimo para você. Precisamos de um plano melhor. Como ela sempre fazia, começou a inventar. Primeiro apanhou uma das suas próprias meias grossas, maiores que as minhas e mais fáceis de deslizar pelo meu tornozelo inflexível. Então, veio com um par de pantufas velhas, mais agulha e linha. E em pouco tempo, eu tinha uma espécie de sapato para andar em casa, com a sola de couro e revestimento de tricô. Não mantinha o pé totalmente seco, mas ajudava bastante. Disse a Susan analisando o sapato. Vamos continuar tentando. Ela agora trabalhava o tempo todo na máquina de costura. 3 ou 4 horas por dia. Fazia casacos de dormir para todos os soldados com o tecido fornecido pelo SVF. Pegou o antigo casaco de lã da Beck e transformou num casaco para o Jamie. Vasculhou uma pilha de roupas velhas, abriu as costuras, depois lavou, juntou os pedaços, recortou e costurou coisas completamente diferentes. O governo chama de emende e remende, disse Susan. Eu chamo de minha criação. A minha mãe era uma excelente gestora. A sua mãe odeia você? Perguntei. O rosto dela se anuviou. Não. Ela morreu, lembra? Ela odiava quando era viva? Eu espero que não. Mas você disse que o seu pai não gosta de você. Não. Ele acha que a minha ida para a universidade foi uma ideia ruim. A sua mãe achava isso? Não sei. Ela sempre fez tudo o que meu pai queria. A Susan parou de alfinetar os pedaços de tecido. Isso não era bom. Ela vivia triste, mas fazia mesmo assim. Mas você não fazia o que o seu pai queria? É complicado. No início ele ficou satisfeito quando eu consegui uma vaga em Oxford. Só depois veio me falar que não gostava da mudança que aquilo tinha feito em mim. Ele achava que todas as mulheres precisavam se casar, e eu não tinha me casado. E é complicado. Só que eu não me arrependo das escolhas que fiz. Se fosse preciso, faria tudo de novo. A Susan fez para o Jamie um short muito bacana para usar na igreja a partir de uma antiga saia de tweed da Beck. Remodelou a jaqueta que fazia par com a saia e fez um casaquinho curto e robusto para as minhas cavalgadas. Desde o dia em que quebrei a máquina de costura da Susan, eu me recusava a encostar nela, mas ela começou a me ensinar a costurar à mão. Disse que, de todo modo, era melhor começar a aprender assim. Ensinou-me a pregar botões, e eu preguei os botões de todos os casacos de dormir que ela fez, e do meu casaquinho, e também fiz a bainha dos shorts do Jamie. Na reunião do SVF, ela contou às outras mulheres que eu havia ajudado. Disse isso quando voltou para casa. Um dia, ela foi vasculhar o quarto e saiu carregada de novelos de lã. Apanhou uns palitos de madeira, passou a lã pelos palitos e fez uns gorros quentinhos para mim e para o Jamie e cachecóis e luvas para aquecer nossas mãos. Cada uma das minhas luvas parecia ter 2 polegares. A Susan me mostrou que uma das partes deveria de fato encaixar no meu polegar e a outra no mindinho. Ela havia costurado nas palmas uns retalhos bem finos de couro. São luvas de montaria, disse ela, me olhando. Viu? Eu vi. Logo que comecei a montar a manteiga, eu enroscava as rédeas nos punhos, mas o Fred insistiu para que eu acertasse a pegada, com o 3º e o 4º dedo não por cima do polegar. Com essas luvas, eu poderia segurar as rédeas do jeito certo, e as tiras de couro evitariam que a lã se desgastasse. Eu que inventei, disse a Susan. Foi tudo ideia minha. Você gostou? Essa era uma daquelas situações em que eu sabia que resposta ela queria de mim, mas não queria dar. Pode ser, respondi, e então cedendo um pouco. Obrigada. Sua chata, ela disse com uma risada. Um pouco de gratidão vai matar você? Talvez, quem podia saber? Certo sábado, o pároco veio nos visitar com um grupo de garotos e construiu um abrigo antiaéreo no quintal dos fundos. Os abrigos antiaéreos eram cabaninhas de aço supostamente capazes de nos proteger das bombas. O nosso não parecia seguro. Era pequeno, escuro e frágil. A metade inferior ficava enterrada no chão e era preciso descer 3 degraus para abrir a portinhola. Do lado de dentro, só havia espaço para 2 bancos compridos, um de frente para o outro. A Susan disse que não teríamos conseguido cavar o buraco sozinhos, nem trabalhando a semana inteira.
Levou bebida para o pároco e disse isso a ele. O pároco, com uma camisa de manga toda suada, respondeu que ficava feliz em fazer aquilo. Estava erguendo abrigos por todo o vilarejo. Era uma boa tarefa para os garotos. Alguns dos meninos eram evacuados e outros não. Um deles era o Stephen White. Ao me ver chegando, abriu um sorriso e apoiou a pá no chão. Então você não passa todos os dias ocupada? Passo sim, respondi. Eu cavalgo, ajudo Fred Grimes, eu faço coisas. Só perguntei porque você disse que estava muito ocupada para ir tomar chá. Ele afastou o cabelo com a mão suja, deixando um pouco de lama no rosto. Mesmo assim, que nem eu, tinha um aspecto melhor que Londres. Usava roupas limpas e bem ajustadas e também havia crescido. Algo naquele sorriso me fez confiar nele. Eu não saberia o que fazer no chá. Ele deu de ombros. Claro que saberia. Aposto que você toma chá toda noite. Mas aquele coronel, ele é um bom velhote, isso sim. Você ia gostar dele se conhecesse melhor. Por que é que você não voltou para casa com a sua família? Eu vinha querendo perguntar isso a ele havia séculos. O Stephen pareceu incomodado. O coronel não enxerga praticamente nada, você viu. Ele não tem família, e quando cheguei aqui, ele estava muito fraco, andava comendo um monte de comida estragada, só que também perdeu o paladar, daí não conseguia perceber, e então ficava doente. E a casa estava um horror, insetos para todo lado e ratos, e ele não conseguia ajeitar nada. Eu limpei tudo. A esposa do pároco me ensinou a cozinhar. Só coisas fáceis, e ela também às vezes traz comida pra gente. Ela é legal. E eu leio pro coronel, ele gosta. Tem pilhas de livros. O Stephen tornou a apanhar a pá e começou a jogar terra no topo do abrigo. A mãe quer que eu volte para casa. Eu queria, sinto saudades de casa, de verdade. Mas se eu for embora, o coronel vai morrer. Vai mesmo, ele não tem ninguém. O Stephen observou o jardim lameado, a casa, o estábulo e o pasto do Manteiga. O lugar aqui é bonito. É. A sua mãe não vem buscar vocês? Não, ela não quer a gente. Ele assentiu. Tanto melhor. Ela não devia trancafiar você daquele jeito. Quando o vento soprou mais forte, eu estremeci. Era por causa do meu pé. O Stephen sacudiu a cabeça. O pé continua igual, não é? E agora você não vive presa. Venha tomar um chá dia desses. O coronel gosta de receber visitas. Depois que todo mundo foi embora, fiquei parada diante da porta do abrigo. Não gostava dali. Era escuro, úmido e frio. Cheirava que nem um armário debaixo da pia. Os meus braços se arrepiaram e o meu estômago revirou. Não entrei. A Susan estocou o abrigo com cobertores, garrafas d'água, velas e fósforo. Explicou que sirenes de alerta de ataque aéreo tocariam caso sofrêssemos bombardeio de aviões inimigos. Nós ouviríamos as sirenes e teríamos que correr até o abrigo para nos proteger. E o Bovril? Perguntou o Jamie ansioso. O Bovril poderia ficar no abrigo. A Susan encontrou um cesto antigo com tampa e colocou dentro do abrigo. Se o Bovril sentisse medo, o Jamie poderia fechá-lo dentro do cesto. Ele não vai sentir medo, disse o Jamie. Ele nunca sente. O Manteiga não caberia no abrigo. Capítulo 28. Agora estava frio e escurecia mais cedo. A grama do pasto do Manteiga tinha descolorido e ele começou a emagrecer. Quando mostrei isso a Susan, ela suspirou. Esse tanto de exercício que você está fazendo com ele. Ele antes tinha gordura suficiente para passar o inverno sem pastar. Ela comprou feno, que empilhamos numa das baias vazias. Comprou também um saco de aveia. Todos os dias eu dava ao Manteiga uns 3 ou 4 flocos de feno e um balde de grãos. Ele ainda morava do lado de fora. O Fred explicou que era mais saudável para ele, além de menos trabalhoso para nós. Quando as folhas das árvores começaram a mudar de cor, fiquei assustada. A Susan jurou que aquilo acontecia todo ano. As folhas mudavam de cor e caíam, e as árvores passavam o inverno todo como se estivessem mortas, mas na verdade não morriam. Na primavera, novas folhas verdes tornavam a crescer. A Susan parou de se surpreender com tanto de coisas que a gente não sabia, quando me ensinava a cozinhar ou costurar ou qualquer coisa. Sempre começava bem do comecinho. Isso aqui é uma agulha. Olha só, uma das pontas tem um buraquinho, que é para passar a linha, e a outra é afiada para poder perfurar o tecido. Os ovos têm uma parte transparente chamada clara e uma parte amarela chamada gema. A gente quebra o ovo dando uma pancadinha com ele na beirada da mesa e depois terminamos de abrir a casca com as mãos, só que na tigela, assim. A Susan dizia que o inverno a deixava triste e melancólica, como ela estava na época da nossa chegada. Nesse inverno, no entanto, estava ocupada demais para sentir tristeza. Tinha que fazer compras, cozinhar, limpar, lavar roupas. Era bem detalhista na lavagem. Costurar e ir a reuniões. Mas,
À medida que os dias encurtavam, ela realmente começava a parecer triste. Esforçava-se por nós, mas dava para ver que era um sacrifício. Estava sempre cansada. Eu tentava ser útil, cozinhava e pregava botões. Ia com ela fazer compras. Aprendi a fazer bainha nos casacos de dormir. E ainda ajudava o Fred 2 vezes por semana e cavalgava o Manteiga todos os dias. Numa tarde chuvosa de quarta-feira, vi Susan largada na cadeira. Eu já havia terminado de lavar a louça do almoço. O Jamie estava na escola. O fogo da lareira estava fraco. Então eu pus mais carvão e dei uma mexidinha. Obrigada, murmurou ela. A Susan parecia frágil e trêmula. Havia derrubado um pouco de batata do almoço na blusa e não tinha limpado, o que não era do seu feitio. Eu não queria que ela voltasse a passar o dia na cama. Sentei-me no sofá e olhei para ela. Talvez você pudesse me ensinar a ler. Ela me encarou desinteressada. Agora? Eu dei de ombros. Ela suspirou. Ah, muito bem. Fomos até a mesa da cozinha e ela apanhou papel e lápis. Todas as palavras são escritas com apenas 26 letras. Cada uma delas tem uma versão grande e uma pequena. Ela escreveu as letras no papel e nomeou todas. Então repassou-as outra vez. Depois mandou que eu copiasse tudo em outra folha de papel e retornou para a cadeira. E eu encarei o papel. Isso não é ler, reclamei. Isso é desenhar. E escrever, corrigiu ela. É como os botões e as bainhas. Você precisa aprender isso antes de poder costurar a máquina. Tem que aprender as letras antes de poder ler. Podia até ser verdade, mas era muito chato. Quando falei isso, ela voltou a se levantar e escreveu algo na beirada inferior do papel. O que é isso? Perguntei. Ada é uma resmungona. Ada é uma resmungona. Copiei, ao final do alfabeto. Gostei. Depois, com a ajuda do Jamie, passei a deixar bilhetinhos para Susan todos os dias. Susan é uma sapona. Esse fez o Jamie rir. Manteiga é o melhor pônei do mundo. Jamie canta que nem um esquilo. Os papéis eu guardava, pois eram úteis, e eu os colocava sobre a mesa da cozinha sempre que precisava deixar um recado para Susan. Ela gostava de saber onde a gente estava. Ada está no Fred. Ada está cavalgando Manteiga. Jamie foi à pista de pouso. O Jamie não devia ir, mas ia. Estavam todos tão acostumados ao vê-lo passar sorrateiro por debaixo da cerca que nem se davam ao trabalho de enxotá-lo. Só que quando eles me mandam sair, eu tenho que ir na mesma hora, explicava o meu irmão. Se não me mandam ir embora, eu posso ficar conversando. Ele era fascinado pelos aviões. Fez amizade com os pilotos que o deixavam entrar nos Spitfires estacionados na pista. A Susan perguntou como costumávamos comemorar o Natal. Não soube o que responder. O Natal era um grande dia no bar, por isso a mãe sempre trabalhava. Ganhava muita gorjeta e, em geral, comíamos bacana, peixe com batatas ou bolo de carne. Vocês penduram meias? Perguntou a Susan. O Jamie franziu a testa. Para quê? Havíamos ouvido falar do Papai Noel. Era assunto corrente entre as crianças. Mas ele não vinha nos visitar. O que é que você costuma fazer? Perguntei. Ao se recordar, ela suavizou a expressão. Quando a Beck era viva, fazíamos uma grande ceia de Natal para alguns amigos. Ganso assado ou peru. De manhã, trocávamos presentes. Sempre montávamos uma arvorezinha e decorávamos os peitoris das janelas com azevinho. Também preparávamos alguma delícia para o café da manhã. Pãezinhos quentes, bacon e café. Depois ficávamos de preguiça até a hora de começar a fazer a janta. No dia seguinte, a Beck saía para caçar. Quando eu era pequena, a minha família toda passava o Natal no culto da meia-noite. O meu pai fazia a pregação. A igreja sempre ficava linda com a iluminação das velas. Então, eu ia dormir. Eram poucas horas de sono. E no dia seguinte, acordava com a meia cheia de presentinhos ao pé da cama. Os presentes maiores ficavam no andar de baixo sobre a árvore. A minha mãe fazia uma refeição enorme. E vinham todos os tios, tias e primos. A voz dela foi morrendo. Vamos fazer alguma coisa bacana para o primeiro Natal de vocês aqui. A mãe pode vir? Perguntou Jamie. A Susan acariciou a cabeça dele. Espero que venha. Eu a convidei, mas não recebi resposta. Vou escrever para ela, disse o Jamie. Não precisa, falei. Parecia arriscado. Se a mãe lembrasse que estávamos ali, será que ela viria nos buscar? A gente precisa conversar com ela sobre o seu pé, disse a Susan. Bom, eu não vou escrever, respondi. Havia memorizado o alfabeto e estava começando a compreender o som das letras, de modo que já conseguia ler até palavras que eu nunca vira antes e conseguia escrever um pouquinho, mas não para a mãe. Não precisa, disse Susan me abraçando. As lojas se abarrotaram das coisas mais incríveis, laranjas, nozes, todo tipo de doces e brinquedos.
A Susan disse que o povo estava determinado a ter um Natal feliz apesar da guerra. Ela mesma tinha encomendado um ganso, já que o Jamie e eu nunca tínhamos comido, e convidou alguns pilotos da pista de pouso para cear conosco, pois o ganso era muito grande só para nós 3. Eu convidei o Fred, mas ele explicou que sempre passava o Natal na casa do irmão e não queria quebrar a tradição. Mas agradeço de coração, acrescentou. Então, convidei a Maggie. Já que o Jamie receberia os pilotos, fazia sentido que eu convidasse um amigo para a ceia de Natal. Além do Fred e talvez do Stefan, a Maggie era minha única amiga. Ela retornou da escola na semana anterior ao Natal. Cavalgamos juntos pela colina alta, onde o vento soprava forte e podíamos ver a praia com as barricadas. A Maggie estava diferente, mais rígida e reservada do que no dia em que a levei para casa. Estava elegante no seu pônei, com as luvas de couro e o bonezinho de veludo. Ergui a mão para proteger os olhos. Fora ideia minha subirmos a colina. Sempre procuro espiões quando venho aqui, eu disse. A gente tem que fazer isso, sabia? Os homens do governo nos haviam instruído pelo rádio. Podia haver espiãs nazistas disfarçadas de freira, enfermeiras, qualquer coisa. Eu sei, respondeu a Maggie atravessada. Não sou idiota. Então acrescentou. Por que você não me escreveu de volta? Eu pedi. Eu não sabia que ela tinha me pedido. O Fred não havia lido essa parte, e embora eu tivesse arriscado mais algumas tentativas de ler a carta sozinha, a caligrafia da Maggie era toda retorcida, com as letras grudadas umas nas outras. Eu não conseguia entender as palavras. Senti vergonha de admitir. Eu tenho andado muito ocupada. Fui fuzilada com um olhar de raiva e mágoa. De repente, compreendi que ela estivera à espera da minha resposta, ansiosa por uma carta. Não sabia que ela se sentia desse jeito em relação a mim. Respirei fundo. Só estou aprendendo a escrever agora e a ler. Por isso ainda não pude escrever de volta. Me desculpe. Eu vou tentar da próxima vez. Em vez de ficar horrorizada com a minha ignorância, ela modificou a carranca. Aprendi com a Susan essa palavra, que amei. Modificar. Às vezes, quando Jamie estava irritado, precisava modificar a raiva. Não pensei nisso, ela confessou. Achei que simplesmente não estava interessada, mas a Sra. Smith não teria ajudado? Ela poderia escrever para você. E teria escrito se eu pedisse. Eu não quis pedir para ela. Não gosto que ela me ajude. Por que não? Não quero me acostumar. Ela é só uma pessoa com quem estamos passando um tempo. Ela não é de verdade, você sabe. A Maggie me olhou de cima a baixo. Pois para mim, ela parece de verdade. Eu vi você no dia em que saiu daquele trem. Parecia já estar enfrentando uma guerra. Depois, quando me ajudou, você já estava com uma aparência melhor. E agora, sentada de ladinho no pônei, toda chique, sem aquela magreza de mostrar os ossos, seu olhar está diferente também. Você antes parecia morta de medo. Eu não queria falar sobre aquilo. Não havia espiões à vista, nem navios, e o Manteiga estava cansado de ficar parado naquele vento. Vamos apostar uma corrida até a cidade? Eu disse.